Salve pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal de reacts e gameplays. Hoje temos um conteúdo super especial sobre Saitama versus Garou, o desfecho. Se você ainda não é inscrito, não deu um follow no nosso canal, aproveite para se inscrever, deixar o like, ativar os sininhos das notificações. Sempre temos novidades, e se você não quer perder nenhuma novidade, se inscreva, compartilhe com seus amigos, e é isso. Vamos lá. Pra quem assistiu meu vídeo do Saitama versus Garou, que eu fiz algumas semanas atrás, viu que essa tudo que parte o Garou aqui, fazia mano, era inútil, calma aí. tudo que o Garou fazia era inútil. Viu que Saitama mandou aqui, ó, te falar que tô com uma vontade de acabar com o planeta inteiro. Nossa, mano, o Garou até sentiu, mano, a potência da voz. semanas atrás, viu que tudo que o Garou fazia era inútil contra o Saitama. Até que naquele vídeo finalizava com o Careca falando pro garotinho que ele não precisava se preocupar, porque ele iria parar seu oponente sem matá-lo. E é a partir daí que eu vou continuar, até o capítulo mais recente que saiu. Arrebentem esse like e bora lá, galera. Após ter jogado pra muito longe num único tapa, Garou se recompunha e pensava: que merda tá acontecendo aqui? A minha monstrificação tá acelerando e eu nitidamente estou ficando bem mais forte. Mas por que diabos eu não consigo diminuir a diferença de força entre eu e esse cara? Nessa hora, Saitama chegava e perguntava: qual é o seu objetivo exatamente, Garou? Você tá caçando heróis, então achei que tivesse rancor deles ou algo do tipo, mas do nada você começou a cooperar com eles, arrebentou a centopeia e salvou muitas pessoas. Se quer fazer esse tipo de coisa, é só você ser um herói. Qual é a sua de ficar fingindo ser um monstro? Garou mandava Saitama se fuder e questionava: Vai se pra fuder. começar, quando foi que eu ajudei algum herói? Ao invés de falar Metalbat, ele dizia: o Merdalbat só estava lá por acaso. Eu o usei. Se eu não me focar, eu nunca irei alcançar os meus objetivos. Saitama ouvia aquilo e dizia: seu objetivo? Está falando daquele papo sobre o mal absoluto e a paz mundial? E deixa eu te falar, você é o tipo de cara que é repreendido por uma criança pedindo pra você arrumar esse seu jeito maldoso e recomeçar a sua vida. Garou tomava um choque e Saitama continuava: olha, aquele garoto tem coragem. Só verdades. Ele nem tentou fugir daqui. Devia considerar os sentimentos dele. Garou mandava ele calar a boca e disparava atacando. Saitama tentava contra-golpear, mas era acertado antes. Em seguida, chegava o direto, uma cotovelada, e nessa hora, Saitama agarrava o braço de seu oponente. Porém, um outro golpe chegava e Saitama era jogado no chão. Aquele era o Shun Shingeki Satsu, o ataque relâmpago matador de Deus. Mas bem tranquilamente, Saitama saía do outro lado do solo e arremessava uma rocha gigante no seu oponente. Ele dizia: esse seu jeito esquisito de se mexer e me fazer errar os socos, isso é arte marcial ou algo do tipo? Garou dizia que não, enquanto bloqueava os detritos. Aquela era a técnica suprema da arte marcial. Ao atacar, Saitama se esquivava de tudo e Garou continuava: seja grato e aprecie essa experiência. Porém, por dentro, pessoal, ele pensava: esse palhaço tá superando minhas combinações só com meros reflexos de sua velocidade de reação. Mas olhando para sua técnica, ele é um completo amador. Ele tem muitas aberturas onde eu posso me aproveitar. Ele alertava seu oponente: o motivo pela qual você vai perder é por causa da falta de técnica. Garou conseguia ler todos os movimentos de Saitama e continuava, até que ele acertava em cheio. Primeiro chegava o Shin, um direto em cheio. Depois o Satsu, uma joelhada no tronco, seguida de um chute que era o Show. Aquele era o ataque ascendente matador de deuses. Saitama saía voando e de repente 3 prédios eram enfileirados e jogados pra longe num único chute de Garou.
ele disparava e ao chegar perto, ele exclamava Dai Haken. Ele colidia com os prédios e tudo desmoronava em meio aos escombros, até que ele dizia: não importa o quão fortes sejam os seus ossos e sua carne, não tem como treinar seus órgãos internos. Tudo no seu interior deve ter virado papa. Provavelmente agora ele nunca vai voltar a trabalhar como herói. Mas ao falar isso, a poeira começava a baixar e lá estava o Saitama, sem dano algum. Garou tomava um choque e algumas pessoas que estavam presas sob os prédios saíam de um abrigo subterrâneo. Eles achavam que iriam morrer por estarem soterrados. Os funcionários agradeciam o Saitama e o Careca dizia que quem eles deveriam agradecer era o Garou, ele quem fez tudo. As pessoas se assustavam com aquela aparência monstruosa, mas ainda assim agradeciam e saíam correndo, logo após o Saitama pedir para eles ficarem longe. Notava-se que o Garou estava desconcertado com aquela situação, reforçando que ele está longe de ser um cara mau de verdade. O Careca percebia isso e provocava: cara, esse mal absoluto é muito bom em salvar as pessoas, ó grande maioral das artes marciais. Garou ficava puto e voltava a atacar. Porém, novamente, galera, o Saitama tirava de letra. Um vulcão começava a entrar em erupção porque naquela montanha um combate sinistro acontecia. As pessoas observavam aquilo sem saber o que realmente estava vendo lá. Na luta, Garou ia além. Sua forma mudava, seus músculos aumentavam. De suas costas, asas saíam. Ao atacar, nos era mostrado que agora ele tinha 4 braços. Saitama lidava com aqueles golpes e dizia que tal transformação tinha deixado ele um pouquinho melhor mais uma vez. Porém, ao falar isso, ele era acertado e voava para a montanha do vulcão. E num instante, Garou já estava na cara do Saitama e ele golpeava. A montanha era destruída e a lava caía para o outro lado. As pessoas eram salvas por Garou mais uma vez, sem ele sequer saber. Após terminar de golpear, ele recebia um soco e voava para cima. Ao parar, ele dizia: ele saiu ileso mesmo depois dos meus golpes. Se o impacto passou por ele e destruiu aquela montanha atrás dele, quer dizer que ele é mais resistente que esta montanha? Esse cara definitivamente é mais forte que uma montanha. Saitama observava a cidade protegida abaixo e dizia: incrível, as coisas fluem de um jeito perfeito. Me lembra sem até o você King. nem tentar. Você me lembra o King. Você tem uns instintos heróicos muito bons. Garou avançava e aqui, galera, para de brincadeira. Que o Garou quer evitar a verdade. Ele quer empurrar goela abaixo que ele é sim o mal absoluto na base da porrada e já era, fim de papo. Só que é inútil, porque o Saitama tá tirando de letra aqueles golpes. E nessa hora o Garou começa a pensar: técnica? Não. Velocidade? Não também. Força? Não, não é isso. Ataques? Espera aí. Como é que eu derrubo esse cara? Ele golpeava e Saitama brincava: nossa, quantas mãos você tem aí? Ao parar de golpear, Saitama observava e dizia: então você realmente tem mais mãos. Garou compreendia que seus ataques não funcionariam naquele cara, então ele tentaria usar sua criatividade. Ele acertava Saitama com os 2 braços e com os outros 2 ele energizava e golpeava. Saitama era jogado numa outra montanha. Porém, o solo começava a ser empurrado para baixo. Uma cratera gigante era formada. Cara, e nos que era luta mostrado foda, o mano. impacto que isso causava. Não sei se no vai planeta mostrar, à mano, no distância. anime agora As que vai ondas vir. de choque Na temporada que vai vir passavam agora. por todo o planeta na parte interna. O Talvez mar se for mudava de 24 nível pro episódios. outro lado do planeta. E a cena cortava para outra dimensão. Lá, Blast dizia que o espaço em torno da Terra estava começando a se distorcer. Os campos gravitacionais estavam malucos. Ele estalava os dedos para ver o que acontecia com o planeta e lá estava a Terra sendo deformada. Ela inchava. E nessa hora, galera, aparecia uma mulher e explicava que algumas placas oceânicas foram subduzidas dentro da Terra por causa dos movimentos da crosta. Assim, elas foram empurradas de volta por alguma força poderosa. E nessa hora, pasmem, alguém igual o Boros aparecia. Poderia ser Caramba, é o Boros, um pô. clone ou alguém de sua raça.
que dizia: interessante, quem pode ter feito isso? Notava-se, galera, que esse cara tinha ficado impressionado com aquele poder, porém não a ponto de tratá-lo como algo inalcançável. A cena mostrava outro membro da equipe, tipo um leão que lembrava o Battle Beast de Invencível, e ele continuava: não consigo imaginar nenhum terráqueo capaz de fazer algo assim. E galera, terráqueo, isso significa pra mim que possivelmente existem outros alienígenas capazes de tal feito. E ele continuava: deve ter sido apenas um movimento tectônico anormal. Flash interrompia a conversa e dizia que aquela luta poderia romper o selo dimensional, então eles deveriam consertar as coisas. Que selo dimensional é esse? A gente ainda não sabe. A cena voltava e o ataque de Garou continuava. Saitama olhava a sério e provavelmente entendia a gravidade da situação. O planeta estava correndo risco. Uma sequência de socos normais eram disparadas. Garou começava a ser arrastado para a superfície e pensava enquanto tomava aqueles golpes e bloqueava alguns. Mesmo com o dobro de punhos, eu não consigo acompanhar esse cara. Ele se lembrava do que lhe foi alertado para destruir os punhos abomináveis que se voltaram contra Deus. E Garou pensava: eu achei que esses punhos se referia a mim. Ele tomava um soco na cara e sua mente continuava devagar. Mas ele devia estar falando desse cara. Garou era jogado pra longe e 3 montanhas eram cortadas no meio. E ele explodia no mar. Mano. Ao bater na água, aos poucos Caramba, ele ia parando. véio. As montanhas explodiam no mar e Saitama pousava próximo da costa, com Garou no chão. E ele dizia: já tá bom pra você? Garou compreendia que todas as suas opções para acabar com aquele cara foram inúteis. Não adiantava mais ele tentar. Suas ideias tinham acabado. Desolado, ele pensava: então é isso. Meu sonho de ser o mal absoluto caiu por terra. Mas se isso aconteceu, então que tenha sido pelo punho desse homem. Ele dava risada e Saitama perguntava: qual é a graça? A mente de Garou continuava devagar. Bem lá no fundo, eu sabia que isso não daria certo. Ele avançava e continuava: deve ser isso. Talvez fosse assim que eu queria morrer esse tempo todo. Ele golpeava, mas nessa hora Saitama segurava seu golpe e cortava imediatamente todo aquele barato. Ele dizia: já deu. Não tem pra que continuar com isso. Você já sabe disso, correto? Garou ficava irritado e pedia: me mata logo, você é um herói, correto? Saitama dizia: parece que você tem uns problemas com os heróis. Se quiser falar sobre algo, eu vou te ouvir. Cara, olhava para uma casinha que havia restado daquele dia brutal pro planeta e dizia: não precisamos ainda vai dar mais uma conversar consulta psicológica pro Garou. Eles iriam resolver as coisas numa conversa, pelo menos por agora. E assim, galera, possivelmente mas olha lá no fundo lá, de Saitama contra Garou. Que luta épica. Pra mim, entra numa das melhores lutas de Saitama. Quem tá lá de olho no fundo lá? Contra Garou. Que Deus. luta épica. Pra mim, entra numa das melhores lutas que já tivemos no mangá. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu conto com seu like, se inscrevam no canal, porque eu já vou indo nessa, galera. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto. Essa luta foi épica, mas o que vem depois, meu amigo, o que vem depois... Não darei spoiler. O negócio subiu para outro nível.